Estudo de Atos, capítulo 24. E 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo. E sendo chamado, Tértulo começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento o queremos reconhecer. Mas, para que não te detenhas muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouça por pouco tempo. Temos achado que este homem é um peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e nós o prendemos e conforme a nossa lei o quisemos julgar. Mas sobrevindo o tribuno Lísias, Nolo tirou de entre as mãos com grande violência, mandando aos seus acusadores que viesse a ti, e dele tu mesmo, examinando, poderás entender tudo de que o acusamos. E também os judeus consentiam, dizendo serem estas coisas assim. Paulo, porém, fazendo-lhe o presidente sinal que falasse, respondeu: porque sei que vai para muitos anos que desta nação é juiz, com tanto melhor ânimo respondo por mim, pois bem pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar, e não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade, nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam, mas confesso-te isto que, conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirva a Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, e que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Nisto me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos, nem com alvoroços, uns certos judeus da Ásia, os quais convinha que estivessem presentes perante ti e me acusassem se alguma coisa contra mim tivessem. Ou digam estes mesmos se acharam em mim alguma iniquidade quando compareci perante o conselho, a não ser estas palavras que, estando entre eles, clamei: hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, havendo ouvido estas coisas, depois dilação, dizendo: havendo-me informado melhor destes caminhos, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou ao centurião que o guardasse em prisão, tratando-o com brandura, e que a ninguém os seus proibisse servi-lo, ou vir ter com ele. E alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar Paulo, e ouvindo acerca da fé em Cristo, e tratando ele da justiça, da temperança e do juízo vindouro, Félix, amedrontado, respondeu: por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei, esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que eu o soltasse, pelo que também muitas vezes mandava chamar e falava com ele. Mas, passando 2 anos, Félix teve por sucessor Apóstolo Festo, e querendo Félix comprazer aos judeus, deixou a Paulo preso. Essa é a continuação da história de Paulo. Nós estamos aproximando dos capítulos finais de Atos, e os capítulos finais de Atos está contando a história de Paulo, desde o momento em que ele foi avisado que seria perseguido, né? Teve uma profecia em que alguém pega o cinto, um profeta pega o cinto e amarra as suas mãos e pés, e diz ali que Paulo será amarrado assim, será preso em Jerusalém. E Paulo se recusa a fugir desse chamado, e tem confirmação que era Deus que estava nesse negócio, porque Deus queria que ele fosse a Roma e testificasse que Deus também em Roma, mostrando que muitas vezes o caminho do evangelho é um caminho estranho, é um caminho de difícil acesso, né? Muitas vezes Deus pega uma história triste e muda a história de uma nação através de um missionário, de alguém que vai ali
mudar a vida daquele povo, e muitas vezes esse missionário, esse pregador da palavra de Deus, sacrifica a sua vida, né? Não que é necessário um sacrifício, mas que ele em Cristo Jesus e cheio do Espírito Santo faz da sua vida um sacrifício, né? Depois de Paulo ter sido apresentado, ele, 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e ele leva uma espécie de advogado, né, um orador, para fazer a acusação de uma forma mais formal, dentro dos parâmetros jurídicos do Império Romano. E esse Tértulo, ele começa ali com termos de exaltação, potentíssimo Félix, né? Eles usam expressões que engrandecem a pessoa que está ali. O nosso excelentíssimo hoje, diante dos juízes e de autoridades, como políticos, faz uma média de agradecimentos ali, exaltação, que é comum, né, nesses ambientes de debate, de advogados, e ele faz acusação, né, contra Paulo, chamando Paulo, inclusive, de peste, como está no capítulo, no versículo 5, né? E ele diz que Paulo promove sedições por todo o mundo e é defensor da seita dos nazarenos. Paulo está vindo de muitas viagens missionárias, e cada viagem missionária, com certeza, tinha alguns atritos ali, como nós vemos no livro de Atos, e outras que não foram informadas, e eles com certeza comunicavam ali a central de Jerusalém, que era a sede do judaísmo. E com isso, o sumo sacerdote, os anciãos ali, era conhecedor da história de Paulo, e ele faz essa acusação que em todos os lugares Paulo estava fazendo essa separação, esse movimento separatista no meio dos judeus e causando problemas. E fala que ele é defensor da seita dos nazarenos, né? O primeiro nome que deram ao cristianismo foi seita dos nazarenos, mais ou menos, seguidores de Cristo e pessoas do caminho, né? E aqui Paulo vai usar o termo caminho, e ele começa a fazer acusações fortes, profanar o templo, verso 6, e começa a dizer, conforme a nossa lei quisemos julgar, ou seja, eles queriam que o julgamento partisse dele, dentro da lei, porque eles iam conseguir condenar Paulo. Nas leis romanas, Paulo não tinha cometido basicamente crime nenhum. E existia um certo teatro, né? Ele estava organizado de tal forma que, à medida que eles iam dizendo isso, os judeus consentiam, dizendo serem essas coisas assim. Eles estavam ali, os anciões, como uma espécie de testemunha, né? Também, para poder ali formar uma certa bancada forte, para impactar, causar influência ali ao romano. E Paulo foi autorizado pelo Félix para poder falar. E Paulo também faz ali as suas abreviações, lembrando que isso aqui com certeza é bem resumido. Nós vimos que a fala foi muito rápida, tanto do representante dos judeus como de Paulo, mas que não é bem isso, né? Com certeza aqui foi bem resumido, para que pudesse caber, né, no livro de Atos, lembrando que, além do problema de que a história era longa e ela precisava ser reduzida, tinha também problema com papel, né, que era muito difícil naquela época, o papiro, a forma como escrevia. Muitas vezes o evangelho era escrito sem espaço, palavras juntas, para economizar ali os meios que eles utilizavam para registrar a história. E ele vai explicar, né, que ele subiu a Jerusalém e a intenção dele não era causar baderna. Paulo aqui, ele faz a sua defesa, e ele diz que não amotina as pessoas na sinagoga, como falou no verso 12, nem tampouco provar as coisas de que agora me acusa. Verso 13, ele diz, ele não tem como ele provar. Eu vim aqui fazer oferenda, né, oferta na igreja, eu vim ofertar, trazer ajuda financeira. E ele vai dizer que conforme o caminho que eles chamam de seita, né, lembrando que seita é algo que dentro da religião contraria aquela própria religião. Então, quando eu digo que uma igreja, determinada religião, ela é uma seita do cristianismo, significa que ela tenta se parecer com o cristianismo,
E não é o cristianismo, ela distorce os ensinos cristãos. É diferente de eu dizer, por exemplo, dos muçulmanos. O muçulmano não é uma seita cristã porque ela não é cristã. Agora, quando alguém se diz cristão e contraria os princípios cristãos, chamam de seita, né? Pode ser usado, geralmente é usado nesse sentido. E ele vai dizer que conforme eles chamam o caminho de seita, ele diz que está servindo a Deus dos seus pais, como está escrito nas leis e nos profetas. Ele não esclarece muito aqui, nos textos aqui, porque como falamos é reduzido. Ele diz que tinha esperança, como os próprios judeus, na ressurreição dos mortos, assim como dos justos e injustos, né? Os judeus já entendiam que existia uma ressurreição dos mortos, pelo menos os fariseus, e ele está aqui mais uma vez fazendo a sua fala como fariseu, defendendo a sua fé, né? E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Paulo está dizendo, ó, eu estou agindo de maneira justa diante de Deus e diante dos homens. E ele disse que veio trazer a sua oferta e estavam santificados, e trouxe alguns judeus da Ásia que nem o acusavam. E ele faz a pergunta aqui, esses mesmos que estavam com ele não acharam nele iniquidade, senão compareceriam perante que eles não têm como achar nenhuma iniquidade quando compareceu perante o conselho, a não ser essas palavras que está entre eles. Clamei, hoje eu sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Ou seja, ele está dizendo que os judeus não têm como acusar. A única acusação que eles têm é sobre a questão da ressurreição dos mortos. Paulo está fazendo uma defesa bem colocada. Lembro que Paulo era alguém muito eloquente, e ele não está dando detalhes aqui, né? Ele está criando provas contra si mesmo. Ele está agindo com a verdade, sem esclarecer muitas coisas, diante de Félix. E ele vai dizer, ó, eles não têm do que me acusar, né? Eu sou julgador de acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, havendo ouvido essas coisas, verso 22, lhe pôs dilação, dizendo, havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. Ele não entendia o assunto direito. Então ele diz, eu vou esperar o tribuno Lísias vir, e ele vai me explicar o que está acontecendo, vai me explicar realmente que religião é essa, que caminho é esse, e aí eu terei conhecimento desses negócios. Ou seja, eu não posso julgar uma coisa que eu não conheço, que é uma questão bem justa. E mandou ao centurião que eu guardasse em prisão, tratando com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servir e ouvir ter com eles. Então, ele diz, ó, cuida do Paulo, trata ele bem, não proíba ninguém de visitá-lo, né? E isso ajuda, né? Paulo ali ter contato com os irmãos, que o ajudam, né? E muita coisa vai acontecer ali, inclusive escritos, algumas coisas que Paulo prepara, de certa forma, ali, conselhos, conversa. Lembra que ele era um líder da igreja. E alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar o Paulo e ouvir acerca da fé em Cristo. Veja que Paulo, ele era casado com a judia, então o judaísmo tinha uma certa influência na vida de Félix, né? Isso é muito comum. Nós temos o caso da Esté, que é a rainha ali, que é da Babilônia, que Deus usa ela para salvar os judeus, né? Então Deus ele coloca estrategicamente o seu povo em determinados locais, e aqui, devido a isso, ele quer ouvir dele, né? E tratando ele da justiça, da temperança e do juiz vindouro, Félix, amedrontado, respondeu, por agora vai-te, e entenda a oportunidade de chamarei. Veja que as palavras que Deus usou Paulo para falar com Félix, foi palavras que o assustaram e amedrontaram, né? E para uma palavra amedrontar alguém é porque ele, de certa forma, crê na palavra. Não tem como você falar do inferno para alguém que não acredita do inferno. Então, o inferno só causa medo em quem acredita nele. Então, só num ambiente cristão, judaico-cristão, mais ou menos assim, faz sentido a pregação sobre o mundo vindouro, sobre a condenação, sobre justo e injusto. Então,
Isso diferencia eles, isso é muito importante hoje. Por que, que o mundo está um caos? Porque as pessoas perderam o imaginário cristão. Elas adotam outro imaginário, então elas não se importam mais com bem e com mal, elas não se importam mais com justiça, com o divórcio, com as coisas que fazem parte do imaginário cristão, de certo e errado, a ética cristã. Então, quando a pessoa deixa de acreditar na ética cristã, ela passa a acreditar em outras coisas que lhe são mais favoráveis. Então, isso muda o mundo. Existem muitos questionamentos que as pessoas não devem agir por medo, mas essas mesmas pessoas que falam isso são pessoas que usam o livro, por exemplo, de é, Maquiavel para dizer que é melhor ser temido do que ser amado. Então o próprio mundo entra em contradição. Sabemos que os homens maus, eles não obedecem a não ser o medo e à dura lei. Os homens bons é que atuam e agem por integridade moral, por caráter. Homem bom, cheio do Espírito Santo de Deus e de valores, ele age por causa dos seus valores. Eles não roubam por causa dos seus valores, eles não matam a não ser legítima defesa por causa dos seus valores. Eles são honestos nos negócios, eles são leais nos contratos, eles são fiéis às esposas e os esposos, porque eles são assim. É da natureza dele, faz parte do seu sistema de crença. As pessoas más não, as pessoas más só temem a dura lei. Por isso que a lei tem que ser dura, e ela só vai ser dura para quem é mau, porque quem é bom não vai sofrer nenhum efeito da lei. Um caso bem conhecido é a lei seca que proíbe a pessoa de dirigir e beber. Então, quem bebe, essa lei é uma lei dura, porque a pessoa quer beber e ao mesmo tempo ela quer dirigir. Mas quem não bebe não sente efeito da lei, é como se ela não existisse, porque ele naturalmente não bebe. Então é basicamente isso a questão da ética cristã. A ética cristã salvou a humanidade. Você imagina a quantidade de DST que teria, a quantidade de acidentes por pessoas embriagadas, a quantidade de pessoas nos hospitais, né? Os hospitais já não aguentam mais atender o número que tem de pessoas, mas imagine a quantidade de pessoas nos hospitais com doenças, com acidente, a quantidade de divórcios e lares destruídos, e com isso iria desequilibrar ainda mais a sociedade, porque ela já está desequilibrada. Então, as pessoas de bem, não estou dizendo que essas pessoas que mantêm os casamentos, que são leais, são só os cristãos, não. Mas a maioria é da ética cristã, que às vezes são valores que a gente encontra, inclusive às vezes em ateus, mas eles têm alguma coisa ali, né? E Deus mantém uma certa graça ainda na humanidade, porque senão a humanidade entraria em colapso. Se fossem de bem só as pessoas cristãs, em todos os aspectos, nós estaríamos cercados do mal, né? Porque nós ainda somos a minoria. Mas Deus mantém ainda uma certa segurança aqui nesse planeta através de valores que são passados, inclusive, para outras pessoas. É por isso que Deus diz que Jesus diz que nós somos o sal da terra, ou seja, o nosso efeito, o efeito do Espírito Santo, o efeito da palavra de Deus ainda é sentido até naquelas pessoas que não são cristãs. Então, ele aqui acreditava, de certa forma, por isso ele fica com medo e ele encerra a conversa, mas aqui diz que ele chamaria Paulo em outra oportunidade, mas que ele também tinha interesses financeiros. Ele ficava chamando Paulo para ver se rolava uma propina, né? O Império Romano ele era muito corrupto e muito imoral. Era um império que a ética deles era diferente da ética cristã. Por exemplo, a sexualidade era diferente, os valores. A justiça e a lei romana, nós herdamos muitas coisas boas, mas eles tinham um padrão ético e moral muito diferente do nosso, né? Por exemplo, dizem que dos imperadores romanos apenas um não era homossexual, né? Então a sexualidade era liberal ali, homens com homens, mulheres com mulheres, casamentos eram muito complexos, viviam, né, de forma bem solta, e era um choque cultural, né? Porque veja que quem comandava vivia desse jeito e o ambiente judaico ali era um ambiente muito complexo. Não é à toa que
em um único homem tinha legiões de demônios, ou seja, uma quantidade de demônios absurda em um único homem, né? Uma mulher expulsou 7 demônios, outro tinha uma quantidade muito grande, crianças ou jovens ali, adolescentes, na pré-adolescência, provavelmente, com demônios de castas elevadas, que é o que Jesus vai dizer, que os discípulos não conseguiram, porque não oraram, não tinham fé, mas também porque a casta era diferenciada, essa casta só se expulsava com oração. Vai ver mulher, trazer dizer que a sua filhinha estava terrivelmente endemoniada, vai mostrar que tinha pessoas no templo encurvadas, porque Satanás tinha preso há vários anos, então o ataque de Satanás era coordenado, porque Satanás vai o quê? Concentrar suas forças onde ele tem mais problema. Veja, se Satanás, ele sabe que numa boate, num lugar, um ambiente contrário à palavra de Deus, segundo a fé cristã, é um ambiente que já é dele. Então lá já vão acontecer coisas do jeito que ele gosta. Ele só vai o quê? Fechar o cerco ali. Agora, no ambiente que é contrário à sua vontade, que é o ambiente cristão, é onde ele vai montar um cerco, porque é a área que ele vai dominar. Ninguém ataca o próprio país. Todo mundo ataca o país inimigo. Então, Satanás ele faz ataque, que é a igreja de Deus. Ele infiltra pessoas ali dentro, que é o joio, que é para causar escândalo, homens e mulheres promíscuas e problemáticas. Ele leva os seus mensageiros também, os missionários. Todo mundo acha que só a igreja cristã tem missionário. Não, Satanás também tem seus missionários, que vão nas igrejas, que vão nos lugares bons, que vão nas famílias, destruir as famílias, levar o mal. É uma pessoa que transmite uma DST de propósito, e às vezes até sem saber. Uma pessoa que tem um espírito maligno ali, que essa pessoa que causa problemas, geralmente toda cidade, todo bairro tem alguém que causa as brigas, tem alguém que causa as traições, o ciúme nas mulheres, nos maridos, tem alguém que traz os problemas financeiros, tem alguém que rouba aquela sociedade local, e geralmente ele tenta manter as pessoas debaixo de opressão, e hoje ainda mais com drogas, com vícios, com tanta coisa. Então existe toda uma coordenação do mal. E aqui nós, de dentro do Império Romano, Jesus já tinha mostrado, e nós estamos batendo nessa tecla, no capítulo 4 de Mateus, que ele diz que tudo isso se darei se prostrados me adorares. Então o Império Romano era um império comandado por Satanás. Quem era realmente o imperador do Império Romano era Satanás. O imperador ali era apenas o laranja de Satanás, que às vezes, talvez até sem saber, acredito que a maioria não sabia, a famosa possessão demoníaca, como acontecia com Judas. Judas foi possesso e Judas não manifestava nada de estranho, apenas traiu Jesus. E com certeza esses imperadores eram pessoas possessas por demônios perigosíssimos, de alta patente do inferno. E com certeza seus soldados e seus subordinados, inclusive seus reis em cada nação, de forma coordenada. Satanás ele operava no mundo espiritual e no mundo físico. Esses momentos foram muito difíceis para a sociedade, porque Satanás ele não estava só atacando a política local, ele fazia parte da política, e por isso o perigo de elegermos qualquer pessoa que seja contrária à palavra de Deus. Porque aí uma coisa é você combater Satanás na vontade humana. Nossa vontade é má e a culpa do nosso pecado é nossa. A Bíblia diz que nós somos tentados pela nossa própria concupiscência quando ela nos atrai e seduz. Mas uma coisa é nós lutar contra a nossa natureza e as investidas de Satanás com essa natureza má, tentando ali enfatizar, multiplicar os problemas em volta de nós. Outra coisa é você ter um sistema político fazendo isso também. Então, quando você tem uma política que é promíscua, você vai ter a arte promíscua, você vai ter a economia promíscua voltada para isso, você vai ter os valores mudados, ou seja, o que hoje é valorizado no mundo? As mulheres que rebolam, as mulheres que fazem job, os homens que traem, a traição, as coisas contrárias à palavra de Deus agora está sendo exaltada e as coisas da palavra de Deus estão sendo rebaixadas. Então, hoje, por exemplo, alguém que faz
coisas contrárias à palavra de Deus ganha milhões. Um médico, um advogado, um policial que arrisca a sua vida ganha muito menos. Então, o que acontece? Os valores da sociedade mudaram. Por quê? Porque, de certa forma, o nosso inimigo já também tomou parte da política, da cultura e da arte. Então, cabe a nós resistir. Nós vamos resolver os problemas do mundo? Não vamos, mas não podemos ser coniventes. Você não pode, por exemplo, resolver os problemas do Brasil, mas você pode voltar nos menos problemáticos. Tem político perfeito? Não tem, mas tem os melhores, aqueles que estão mais próximos. É como eu falei, aquelas pessoas que mesmo às vezes não são cristãs praticantes, mas elas conservam certos valores. Por exemplo, elas podem ser desonestas, mas elas não vão trair os valores da família, os valores relacionados a Deus, os valores da ética cristã. Não vai apoiar, por exemplo, o aborto, não vai apoiar, por exemplo, a, a traição, não vai apoiar, por exemplo, a pedofilia, não vai apoiar coisas contrárias ao cristianismo, leis que combatem o cristianismo, que proíbem o cristianismo. Então, quando você vê o lado melhor, você tem que optar pelo lado melhor. Quando você não escolhe nenhum dos lados, você escolheu o pior. Não existe em cima do muro. Então, você não deve entregar a política, a cultura, a arte, seja no seu colégio, seja no seu município, seja no sindicato que você participa, você tem que sempre lutar para o melhor, para o bem agir ali, para o bem governar ali, para o bem reinar ali. Por mais que você não consiga. Se tiver dois candidatos, você tem que votar naquele mais justo, nem que ele perda, mas você tem que perder o seu voto, mas você tem que votar naquele. Se os cristãos pensassem assim, como nós somos maioria no Brasil, com certeza o Brasil estaria muito melhor. Não teriam leis tão absurdas, a criminalidade ia cair, porque está faltando leis duras. Foi feita uma pesquisa aí, vi uma certa psicóloga falando, psiquiatra, que parece que 25% dos presos são psicopatas. Então, se não tiver leis duras, eles vão agir de forma errada. A pedofilia está aumentando, os crimes estão aumentando, os males estão aumentando. Por quê? Porque nós estamos votando errado. De certa forma, nós não estamos aceitando o mal e permitindo o mal. Então, seremos julgados também por isso, por nossas escolhas. Quando você escolhe um político mau, e esse político mau, ele rouba a merenda, você é culpado da merenda que foi roubada. Você é culpado da pedofilia que não foi combatida. Você é culpado dos estupros que poderiam ser evitados. Então, cabe a você fazer a escolha do melhor lado, então você não pode deixar. Então aqui era uma nação muito corrupta, e ele estava querendo dinheiro. E aqui vai dizer que passou 2 anos, foi substituído, e ele ainda deixou Paulo preso. 2 anos. Até agora 2 anos, né? Os capítulos seguintes nós veremos mais. Uma história longa, né? Mas Deus, com certeza, estava preparando toda essa história para poder honrar a Deus. Provavelmente aqui dessa prisão vão sair algumas cartas. E hoje, graças a Deus, pelo seu Espírito Santo, ele usa às vezes os nossos caminhos sofridos para mudar a história da humanidade. Ele faz isso em todas as épocas. É um texto autoexplicativo, não tem como não entender esse texto lendo, mas nós estamos aqui dando ênfase a algumas coisas e em breve a gente vai fazer toda uma apologética em cima disso, né? O objetivo do nosso canal, que nasceu sem pretensão nenhuma, era só um canal para guardar pregações de um grupo de WhatsApp. Hoje é um canal que nós guardamos algumas mensagens na expectativa de que um grupo de pessoas vão ouvir essas palavras e Deus vai usar para converter. E às vezes esse grupo vai ser 1.000 pessoas, vai ser 10.000, vai ser 100 mil, 1 milhão. Deus é que sabe. Que é uma linguagem simples, voltada para pessoas simples. Nós sabemos que os níveis culturais no Brasil são diferentes. E às vezes as pregações são muito voltadas para determinados grupos. Mas nós precisamos ter uma mensagem simples, né? E com a graça de Deus, né? Vai atingir as pessoas certas. E aqui você vai compartilhar, você vai se inscrever. Eu queria que você escrevesse aqui embaixo nos comentários. Nós vamos colocar no YouTube. E faça o seu comentário no YouTube, diga, olha, eu não entendi isso, eu quero entender aquilo, eu quero que pregue assim, eu estou com dúvida. Acrescente algum conhecimento também, isso é muito bom.
Você comenta aqui e eu vou respondendo à medida que for pesquisando, ou se já tiver o conhecimento eu comento, e você vai compartilhar com alguém essa mensagem. Convidar alguém para se inscrever nesse canal, publicar no grupo de amigos, de trabalho, e a obra de Deus vai crescer. Receba a palavra e compartilhe no nome de Jesus. Amém e amém.